Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar sequência no nosso curso, tá? Na aula passada a gente falou sobre modulação, né? Fez toda a modulação da primeira, da segunda fiada de um projeto, né? Que já foi concebido, né, arquitetonicamente dentro da modulação de 15 por 15, né? Hoje a gente vai falar sobre os carregamentos verticais, tá? Vamos primeiro definir os carregamentos verticais na nossa estrutura. Primeiro, vamos entender qual que é o modelo estrutural que a gente trabalha dentro da alvenaria estrutural, tá? Então a gente tem dois pontos aqui, ó. Grupos de parede e lajes com diafragma rígido, tá? Então, o que é grupo de parede, tá? Bom, se a gente pensar nas paredes isoladas da nossa edificação, tá? Nem aqui nesse quarto eu tenho esta parede isolada, né? Elas não trabalham independente na alvenaria estrutural, né? Como a gente tem amarração nas paredes, tá? A gente consegue considerar um efeito de grupo na hora de resistir os esforços na alvenaria estrutural, tá? O que é isso? O que é o grupo, né? O grupo, na verdade, é toda a alvenaria que você tem na sua edificação que não esteja sendo interrompida por uma abertura, por uma porta ou por uma janela, né? Que nem aqui, onde eu estou nessa sala, eu tenho uma porta nesse canto, tenho uma janela ali. Então, esta parede atrás, mais essa parede aqui do lado até chegar na janela, isso seria um grupo de parede, tá? Então, se a gente olhar aqui no nosso desenho, eu tenho aqui duas portas na parte de baixo, duas janelas em cima. Então, essa parte achurada em vermelho, ela é um grupo de parede, tá? Nesse grupo de parede, a gente tem um trecho da parede PX1, a parede PY1 e um trecho da parede PX4, né? O que vai determinar o fim desse grupo? Uma abertura, tá? E aí, se você reparar, nesse desenho, fora a região achurada em vermelho, ele ainda está pegando metade da abertura. O que significa isso para a gente? Significa que metade do carregamento que tiver nessa abertura vai vir para esse grupo de parede. Apesar desse cantinho dessa parede com abertura não ter a rigidez, a carga que está em cima dessa janela, por exemplo, metade vai para um grupo, metade vai para outro. Quem vai resistir é o grupo em si, tá? O que é importante isso para a gente? Para a gente garantir o efeito de grupo, tá? E também para a gente aproveitar ele, né? Porque o efeito de grupo melhora a resistência da nossa estrutura. Para isso acontecer, eu preciso ter amarrações em todas as minhas paredes. Então, se eu tiver amarrações e uma alvenaria bem executada, eu tenho o efeito de grupo. Se eu não tiver amarração, se eu tiver amarração indireta com grampo, né? Junta prumo com grampo, eu perco esse efeito de grupo. E aí eu tenho que trabalhar com paredes isoladas, tá? E aí a resistência final do meu sistema acaba caindo um pouquinho, tudo bem? Então, conceito de grupos de parede é esse. E qual que é o conceito de diafragma rígido, né? Imagina uma laje. Uma laje, ela tem duas dimensões, né, bem relevantes nesse plano e tem uma altura, uma dimensão Z, muito pequena em relação às outras, né? É um elemento de placa, tudo bem? O que acontece com isso? Neste eixo aqui, ó, neste eixo G, onde ele tem a menor espessura, ele não tem muita rigidez, então ele sofre flexão, né? O carregamento que eu coloco aqui deforma essa minha laje, tudo bem? Nos eixos X e Y, não sei se aqui é o meu Z, né? Nos meus eixos X e Y, a rigidez dessa placa é muito grande. Se eu coloco uma força aqui, essa força não vai deformar a minha laje. Ela vai, no máximo, empurrar a minha laje inteira para algum lugar. Mas não vai deformar igual a carga perpendicular à minha laje deforma a laje, certo? O que é isso, diafragma rígido? Quando você considera essa rigidez infinita, vamos chamar assim, essa rigidez infinita dessa laje, e você coloca pilares ou alvenarias aqui de baixo, se você tem um esforço lateral, uma carga de vento, por exemplo, né? A hora que essa laje for deslocar para o lado, todo mundo que está aqui embaixo, todos os pilares têm que ser deslocados também. Quanto? Exatamente o mesmo. Se essa laje ela não deforma, se esse canto deslocou 1 centímetro para cá, aquele canto também foi 1 centímetro, o meio foi 1 centímetro,
todos os lugares dessa placa deslocaram exatamente 1 centímetro. Então, se eu tenho pilares embaixo, todos os pilares deslocaram 1 centímetro também. Legal. O que é, então, o efeito diafragma rígido, né? Quando eu tenho essa laje com uma rigidez muito grande, eu tenho um carregamento lateral, querendo empurrar ela, essa laje, na hora que tem um vento, ela não vai embora para lá, né? A estrutura segura, o pilar, a alvenaria segura. Imagina que eu tenha 2 pilares aqui, ó. Um pilar bem fininho, bem esbelto, e um pilar bem robusto aqui. Imagina que eu tenho um pilar de 20 por 20 e um pilar de 80 por 80. Bruta de um pilarzão aqui. A hora que o vento bate aqui do lado e essa laje quer escorregar para lá e os pilares seguram, qual desses dois está fazendo mais força? O grandão, né? Acho que era 80 por 80 que eu falei. Por quê? Porque se todo mundo vai deslocar o mesmo tanto, este maior que tem mais rigidez puxa mais carga para ele. Porque ele não vai deixar a laje deslocar porque esse aqui não tem rigidez para segurar. Então o efeito diafragma rígido é isso, tá? E aí o que você faz? Você troca esses pilares por grupos de parede. Então tem grupos de parede nessa laje, apoiando essa laje. A hora que eu tenho um carregamento vertical que isso tende a escorregar para lá, esse grupo de parede não deixa. Não deixa quanto? Quanto cada um suporta. O grupo que tem uma rigidez maior segura mais do que os que têm menos rigidez, mas todo mundo trabalha em conjunto para aquela estrutura parar em pé. Esse é o conceito do modelo estrutural da alvenaria. Grupos de parede apoiados sobre lajes com diafragma rígido, certo? Bom, definição de carga na laje, tá? O que a gente tem de carregamento nas nossas lajes? Eu tenho cargas permanentes e cargas acidentais, né? Carga permanente, quem que é? Carga permanente vai ser o peso próprio da minha estrutura, da minha laje, né? Concreto, aço, tudo mais. Peso próprio dessa laje, mais as cargas que eu acrescentar ali em cima que estão sempre na minha edificação, como por exemplo, regularização do piso, paredes apoiadas sobre essa laje, né? Então, cargas permanentes é o peso próprio da estrutura, mais as cargas que você vai colocar em cima que estão sempre lá, certo? E carga acidental? Carga acidental é uma carga de uso, né? É uma carga de uso que a gente vai pegar através da NBR 6120. E essa carga vai variar pelo uso da minha estrutura. O que é a carga acidental? São as ações que nem sempre estão em cima da minha estrutura. Por exemplo, eu estou aqui, eu moro num prédio, estou aqui em cima da minha laje, no escritório, né, gravando a aula. Eu nem sempre estou aqui, tá? Os móveis que eu tenho aqui também não estão sempre aqui, né? Então, isso tudo, mobília, pessoas, são cargas acidentais de uso. Então, para um escritório, eu tenho uma carga X, a Norma vai me falar qual que é, né? Para uma biblioteca, eu tenho uma carga acidental maior, tá? Mas carga acidental é uma carga que ora pode estar aplicando na sua estrutura, ora pode não estar aplicada, tá? Cargas permanentes, 100% do tempo eu vou ter aquela carga atuando sobre a minha estrutura. Aqui eu tenho uma laje, um projeto, ó. Eu tenho aqui um pavimento, né? E eu tenho panos de laje maciça, né? Percebe que eu tenho algumas situações, vou desenhar aqui. Bom, ó. Eu tenho aqui, exatamente igual a esse desenho. Eu tenho lajes que têm continuidade entre elas, tenho lajes que estão apoiadas sobre a alvenaria e tenho lajes que estão em balanço, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho tipo de vinculações diferentes, né? Quando eu tenho continuidade entre as minhas lajes, isso trabalha para mim como se fosse um engaste. Eu considero isso um engaste. Quando eu tenho uma laje apoiada na alvenaria, ela está simplesmente apoiada. E quando eu tenho uma laje aqui em balanço, ela é um bordo livre. Então, ó,
Quando eu tenho, se você pegar, por exemplo, L2 e L4, a união entre L2 e L4 tem continuidade entre as lajes, então eu tenho um engaste, tá? Se eu abrir isso aqui, ó, eu teria esses panos de laje aqui, ó, tá? E aí, aonde eu tenho continuidade entre essas duas, eu tenho engaste. Onde eu tenho apoiado na alvenaria, apoiado, simplesmente apoiado. E aqui, ó, entre essas duas, engaste. E aqui está em balanço, então a gente representa isso como uma linha tracejada. Não tem apoio, bordo livre. Tá? Beleza, vamos só nomear para a gente não perder. Vamos chamar isso aqui de L1, L2 e L3. Então esse aqui é o meu L1, L2, meu L3. Certo? Bom, o que a gente precisa entender agora? Como que a minha laje, a carga em cima da laje é uma tensão distribuída na área da laje. Eu preciso entender como que essa carga vai se distribuir entre os apoios, né? E aí, para isso, a gente precisa olhar esse tipo de vinculação entre as lajes, tá? O que eu vou considerar? Toda vez que eu tiver dois tipos de apoio iguais, isso vai dividir para mim um ângulo de 45, tá? Quando eu tiver apoios diferentes, isso vai ser um ângulo de 30 e 60 graus, e sempre o ângulo de 60 vai ser para o engaste, que ele vai puxar mais carga para ele. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 45 graus. E aqui teria 30 e 60 graus, né? Então, isso aqui, ó, juntaria aqui. Aqui eu tenho engaste e apoio, então também 60 graus e 30 graus. Aqui engaste, 45. Tá? Então ficaria mais ou menos isso aqui, ó, o apoio da minha laje. Vou apagar isso aqui, vou fazer uma maior para ficar mais claro, tá? Ó, aqui eu tenho bordo livre não, apoio, simplesmente apoiado. Aqui eu tenho engaste, e aqui eu tenho engaste também. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui termina na parede, aqui tem continuidade entre as lajes. Então tá, se eu tenho dois apoios iguais, ângulo de 45 graus. Dois apoios iguais, ângulo de 45 graus. Dois apoios diferentes, um ângulo de 30 e um de 60, e o ângulo de 60 que puxa mais carga é sempre com engaste. Então, aqui, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 60 graus. E aqui, mesma coisa, 30 graus e 60. Então, como é que vai juntar isso aqui? Ó? A gente tem que prolongar essas linhas, tá? Ver aonde que elas encostam. E depois a gente só liga as interseções, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para essa laje aqui, ó, eu teria... Imagina que né, aqui eu tenho uma parede, ó, tá? Entre essas duas lajes que existem, eu tenho uma parede de alvenaria estrutural. Quer dizer que toda esta área, isso aqui é a minha área de influência, tá? Então quer dizer que toda esta área aqui, todo o carregamento que eu tenho nessa área, GK mais QK, então todo o meu carregamento permanente mais acidental, dentro dessa área, vai para essa parede. Dentro dessa, vai para essa parede. Dentro dessa, vai para essa parede. E essa área manda a carga para aquela parede. Tudo bem? Então, se você pensar num projeto inteiro, igual a gente tem aí a imagem, tem que fazer isso para todo o seu projeto.
tá? Para você poder calcular qual é a área de influência de carga de laje para cada parede, tá? E aí, como que a gente define qual que é a carga no apoio dessa laje, né? Então, ó, eu tenho aí, por exemplo, R1. O que é R1? É a reação de apoio distribuída ao longo do bordo I. Nessa imagem, o que é o R1? O R1 é este apoio aqui, ó. Imagina aqui não tem uma parede? Então, ó, vou desenhar o apoio da parede aqui. Então, aqui eu vou ter um carregamento R1. Beleza? Qual que é o comprimento disso? Comprimento da minha parede. Beleza, então o L do apoio, comprimento da minha parede. A carga, o Q? Qual que é a carga? GK mais QK. A gente vai aprender a calcular ainda, tá? Mas é a carga acidental, de norma, mais a carga permanente. Peso próprio, mais os revestimentos, tá? Então eu vou ter a carga que a gente vai calcular, a área de influência que eu vou definir no meu desenho, tá? E o apoio, eu aplico a fórmula ali, faço a carga vezes a área, transformo isso em uma única carga concentrada, divido pelo apoio, eu transformei isso em uma carga distribuída por metro. É a carga que a minha laje vai descarregar em cima da minha parede, beleza? E na parede, como é que eu vou fazer isso? Na parede, a gente vai simplificar um pouco, né? Por quê? Qual que é o mais preciso de todos? É você desenhar a elevação de todas as suas paredes, ver onde você tem os pontos de grout, janela, porta, né? Calcular parede a parede. Depois que você projetar, se tiver que acrescentar algum grout, você voltar e refazer todos os cálculos. Aqui a gente vai usar um jeito mais prático, tá? E tão seguro quanto. Que é isso aqui, ó. Ele está falando o seguinte, ó. Para considerar uma parede com revestimento de 2,5 cm de um lado, 1 cm do outro, uma parede de bloco estrutural cerâmico, tá? Essa parede pesa 1,1 kN por metro quadrado. Mais o revestimento de cada lado, isso vai dar 1,8 kN metro quadrado, certo? E aí ele coloca duas considerações embaixo. Se eu tiver uma parede que eu precisei colocar grout, furo sim, furo não, furo sim, furo não, tá? Eu acrescento nesses 1,8, acrescento 0,6 kN. Se eu tenho uma parede que eu precisei grautear todos os furos, eu acrescento 1,2 kN. Então a gente vai usar isso. Se eu tiver uma parede normal, 1,8 kN, tá? Por metro quadrado. Se eu tiver uma parede grauteada, furo sim, furo não, ou todos os furos, eu vou acrescentar esses valores, tá? E aí ele está passando para a gente aqui embaixo, só para a gente relembrar, a relação prisma-bloco da alvenaria estrutural, que é 0,5, né? Tá? E também, se eu grautear furo sim, furo não, eu aumento 30% na minha resistência, então ele está multiplicando 0,5 por 1,3. Se eu grautear todos os furos, eu aumento 60% da resistência à compressão, certo? Poxa, mas da onde que você tirou isso? Eu tirei isso desse livro, do Guilherme Parzekian, que é um engenheiro que está refazendo a norma de alvenaria estrutural agora, e da Márcia Mello, tá? É um livro bem fácil de achar, muito bom, e essa informação está na página 162. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer um exercício, tá? A gente vai fazer junto aqui. O que a gente vai encontrar nesse exercício? A gente vai trabalhar com o projeto que a gente usou na aula passada, a gente fez toda essa modulação, a gente vai trabalhar sempre em cima desse projeto agora. Então eu vou definir toda a área de influência na laje, né, de acordo com as vinculações que eu tenho aqui. Depois eu vou definir o carregamento da minha parede, peso próprio da parede, mais a carga que a laje está descarregando para a gente, certo? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai desenhar isso aqui no AutoCAD, né? Vai pegar isso aqui no AutoCAD. Em estruturas, a gente trabalha sempre com medida de eixo, então vamos marcar aqui, ó, o eixo das paredes. Vamos lançar essas linhas, né? 45, 60, 30 graus, de acordo com as vinculações, né? E aí a gente vai achurar as regiões e medir essa área, tá? Eu vou colocar aí na tela esse desenho pronto, tá? E aí vocês printam essa tela para poder acompanhar
a aula com as informações que tem ali. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu montei o desenho, tá? E aí, o que a gente vai fazer para não ficar muito extensa essa aula? A gente vai determinar o carregamento de uma parede só, tá? E depois vocês vão determinar de todas, tá? Vamos determinar o carregamento de qual parede? Vamos determinar dessa aqui, ó. Dessa maior aqui, ó. Sei lá, vamos chamar isso aqui de P2, parede 2, tá? P1, P2, P3, P4, P5. Beleza? Tá. Bom, então, primeira coisa, vamos levantar alguns dados da nossa edificação. Dados importantes, tá? Primeira coisa, preciso saber sobre a minha laje, né? O que eu tenho de GK? O que era GK? Peso próprio da laje mais a carga permanente, né? Então, GK, eu vou ter aqui peso próprio. Quanto vai ser esse peso próprio? É uma laje maciça de 10 centímetros de altura, tá? Então, eu vou ter aqui o peso do concreto por metro cúbico. Vamos trabalhar em quilonewton, então 25 quilonewtons por metro cúbico, né? Vezes a espessura da laje de 10 centímetros, 0,1 metros. Cancelo metro cúbico com metro, isso aqui vai dar 2,5 kN por metro quadrado. Beleza. Fora isso, eu tenho o revestimento. O que é esse revestimento? Regularização, mais o piso, é o que vai estar permanente o tempo todo na minha estrutura. Então, vou considerar aqui mais 100 kg força por metro quadrado vai dar 1 kN por metro quadrado. Beleza. O que falta aqui pra gente? Carga acidental. Carga acidental a gente pega lá na 6120. Então, eu fui lá na 6120, escolhi a minha carga. Vou deixar marcado aqui. 6120. Tá? O que a gente precisa saber? Vamos colocar alguns dados aqui pra gente. Ó. A gente está trabalhando com laje maciça de 10 centímetros. Qual o tipo de edificação? Vai ser um escritório, aqui para o nosso exemplo. E o pé direito. E o pé direito vai ser 2,80 m mais a laje, né? Que seriam 14 fiadas de bloco. Tá? Então a gente vai ter do piso 2,80 m até o fundo da laje. Beleza. Então, ó, eu já tenho aqui a minha carga que eu fui lá na NBR e peguei, uma carga para escritório, ela falou para mim que é 2 kN por metro quadrado. Beleza, então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir qual que é a reação que a minha laje está distribuindo ao longo desta parede P2. Eu não estou nem falando de abertura, eu vou considerar a parede inteira, só vou mexer com a abertura quando eu for dimensionar a compressão dimensionar o meu bloco a compressão, certo? Então, quanto que vale o meu GK mais o meu QK? Vou somar isso aqui, ó. Então, GK mais QK vai ser 2,5 peso próprio mais 1 kN mais 2 de acidental. Então, isso aqui vai dar 4,5, 5,5. 5,5 kN por metro quadrado. Tá? Isso aqui, ó, é a sobrecarga total da minha laje. Beleza? Se a gente for lá, voltar na fórmula para calcular isso aqui, qual que era aquela fórmula? Era a carga vezes a área de influência dividido pelo comprimento, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso pegar o comprimento aqui, ó, tá? E depois eu vou calcular qual que é a reação de apoio nessa parede, beleza? Bom, eu vou pausar aqui, vou limpar isso aqui e desenhar de novo. O que a gente tem agora? Eu vou calcular a reação nessa parede P2. Então, a reação em P2 vai ser igual carregamento, né, que ele chama de Q na fórmula,
vezes a área de influência dividido pelo L de P2, tá? O L de P2, medidas de eixo, 3,15. Então, minha reação na parede P2 vai ser igual sobrecarga total, né? A gente achou lá que vale 5,5 kN, vezes a área de influência desta região aqui, que vale 5,83 metros quadrados. Isso tudo dividido pelo comprimento de 3,15. Tá? Isso aqui vai dar um total de 10,17. 10,17 o quê? 10,17 quilonewtons por metro, tá? Então quer dizer que esta parede aqui, ó, vamos chamar isso aqui de parede P2. A minha parede P2, ela está recebendo da minha laje uma sobrecarga aqui, ó, distribuída ao longo da minha laje, que vale 10,17 quilonewtons por metro. Beleza? Bom, o que a gente faz agora? A gente calcula todas as reações em todas as paredes e aí a gente reserva esses resultados para a gente continuar o nosso dimensionamento em uma outra aula. Beleza? Valeu, abraço!